mostrar daqui a pouquinho para vocês o que eu já dei até aqui, que está tudo lá no YouTube. Aí tinha ao frente do professor Robson, era mais a parte de geometria, que é o professor que acabou saindo, mas a gente está se organizando para dar umas aulas, tipo uns aulões para vocês de geometria, para vocês não ficarem sem essa parte, que é bastante importante também. Aí tem a frente do professor Paulo, que ele deu análise combinatória, probabilidade, e tem a frente da professora Juliana, que ela deu, acho que, razão e proporção, se não me engano, acho que é interpretação de gráfico. Então, assim, a gente deu só uma separada, porque são vários professores de matemática, a gente foi separando mais ou menos os assuntos e se dividindo para facilitar. Mas aí cada um vai falar um pouquinho mais do que trabalhou até aqui. As aulas deles são semana que vem, tem aula da professora Juliana e do professor Paulo. Sempre, né, revezando, de 15 em 15 dias sou eu e de 15 em 15 dias são eles dois. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Aparecendo aí para vocês? Acho que tá, né? Somem os comentários quando eu apresento a tela. Qualquer coisa, vocês me chamam no microfone aí, tá, gente? Tá joia, professora. Bom, então, coloquei aqui só, né, o primeiro slide só para me apresentar para vocês. E aqui eu botei um bonequinho para não esquecer de falar que o meu computador, mais cedo, ele estava dando um problema na webcam, estava travando tudo. Então, se eu travar do nada, pode ter sido isso. Aí vocês abrem o microfone e me avisem, tá? Que aí eu tenho que sair, encerrar e entrar de novo. Não sei o que está acontecendo com o meu computador aqui. De vez em quando ele fica cansado, eu acho. Mas tomara que não aconteça hoje. Bom, a aula de hoje vai ser sobre potenciação. Eu vou fazer com vocês, dar uma relembrada nessa parte toda de potenciação, que é uma parte bastante útil para vocês em várias disciplinas, né? Em física, em química, tem bastante potenciação, notação científica. E também, depois, na parte de equações e funções, a gente trabalha bastante com potenciação. Então, a aula de hoje é potenciação e a próxima aula vai ser radiciação. Aqui eu coloquei algumas coisas que eu já apresentei para o pessoal aí que está desde o início, né, do primeiro semestre, e que está lá no YouTube disponível na minha playlist de Matemática 4. Então, eu comecei com operações básicas, a gente falou sobre soma, subtração, multiplicação e divisão, números primos, como que identifica se o número é primo ou não, o que são números primos. Falamos sobre o critério de divisibilidade, que é bem interessante, né? Principalmente na hora de fazer fatoração, para você saber se o número é divisível por 2, por 3, por 5 e assim por diante. Depois a gente viu fatoração, e aí utiliza muito a fatoração, né, para fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Isso tudo a gente já viu. E as últimas aulas foram sobre frações, também relembrei várias propriedades de fração, operações com frações, e depois os números decimais, né? Então, passando de fração para número decimal. Então, isso tudo está disponível lá. Tem lista de exercício também no Google Sala de Aula, para quem quiser dar uma treinada, ver se está em dia, se precisa voltar para assistir alguma aula, tá bom? Beleza. O Davi, acho que passou o link para vocês, né, dessas aulas que ficaram gravadas. Bom, e hoje, então, a gente vai ver aí a potenciação, e aí eu separei aqui em alguns itens. Nós vamos começar vendo as propriedades da potenciação, vamos dar uma relembrada no que é uma potência, né, como é que a gente representa. Vamos ver também as operações com potência. Fala sobre expoente negativo, que utiliza bastante, principalmente em física, né? Física e química, quando está falando de notação científica. E, por fim, também vamos falar um pouquinho de notação científica, tá? Se eu estiver correndo demais, podem pedir para parar ou para voltar, que eu volto.
Bom, eu botei aqui um slidezinho aí. Quem sabe me dizer aí qual que é a velocidade da luz? Alguém lembra aí de cabeça a velocidade da luz? Quem Eu acho que é souber aí, 3 elevado à quiser abrir o oitava metros microfone, por segundo. senão... Isso, 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Então, olha aí, né? Já apareceu aí uma potência. Por quê? Porque a velocidade da luz é uma grandeza muito grande, né? A redundância. Mas é algo grande para ser representado. Então, né, nós, seres humanos, acabamos tendo que criar aí a potenciação para ajudar a representar números, principalmente quando são números aí muito grandes, e aí para dar uma reduzida, uma simplificada. Então, eu coloquei aqui, ó. A gente pode representar a velocidade da luz como 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Muito mais simples, né? Na hora de eu colocar lá num cálculo, fica muito mais simples eu colocar 3 vezes 10 na oitava do que 300 milhões de metros por segundo. Imagina uma conta extensa ter que ficar repetindo esses zeros aí eternamente. Por outro lado, né, qual que seria aí o tamanho de um átomo de hidrogênio, né, o nosso átomo aí mais elementar, né, o que está em maior abundância no universo? Bom, a mesma ideia da velocidade da luz, só que agora é algo muito, muito pequeno. Então, para representar isso, a gente também pode utilizar potenciação, né, no formato aí de notação científica. Então, o raio de um átomo de hidrogênio é 120 picômetros, é algo muito, muito pequeno. O que é um picômetro? Picômetro é 10 na menos 12. Então, se eu quiser representar em metros, seria 120 vezes 10 na menos 12 metros, né? Algo bem pequenininho. Então, novamente, aqui a gente usa a potenciação para representar. Se eu quiser representar em metro, né, que é a nossa unidade no sistema internacional, representar de uma maneira mais correta, a gente tem que colocar sempre o número que acompanha aqui a notação científica entre 0 e 1. Então, ficaria 1,2 e não 120, né? Seria a maneira mais correta. Em vez de representar 120 vezes 10 na menos 12, eu transformo isso em 1,2 vezes 10 na menos 10. Mas depois eu vou falar sobre notação científica e a gente vai ver isso daqui com mais calma. Professora, o Antônio, Beleza. desculpa, Oi. o Antônio perguntou o que significa PM é picômetro. O M é M de metro e o P é P de pico. Picômetro é para representar algo que é bem pequeno. A gente representa aqui como 10 na menos 12, ou seja, é como se eu tivesse 12 zeros na frente desse 120 aqui. Eu teria 0,00000, entendeu? 12 zeros na frente do 120. É algo bem, bem, bem pequeno. É um picômetro. Beleza? A gente tem vários outros, né? Tem o micrômetro, tem vários, tem o milímetro. A gente conhece mais a milímetro, centímetro, que são menores do que metro, mas depois tem outros ainda menores. O picômetro é um bem pequenininho. Para representar aí, sei lá, o coronavírus, o tamanho do coronavírus, a mesma coisa. A gente utiliza aí o picômetro, né? Que é um diâmetro bem pequeno. Beleza? Respondida a pergunta? Vou continuar, então. Bom, então vamos partir para a definição de potência, né? Aqui coloquei umas letras, mas não se assustem com as letras. Imagina aí que pode ter um número no lugar de qualquer letra dessa daqui. Não faz diferença qual é o número, por isso que a gente representa por letras. Então, o que significa o A? É a base elevado a N, que é o meu expoente, é igual a P, que é a minha potência. Então, sempre que eu tiver uma potência, eu vou ter um número elevado a um outro número, tá? Que eu representei como A e o expoente como N. Então, basicamente, é isso que a gente utiliza para representar a potência. E o que significa esse A elevado a N? Bom, significa que eu vou ter o A, que é um número qualquer, imagina aí o número que você quiser, multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, A vezes A, vezes A, vezes A, e assim por diante. Mas quantas vezes que eu vou estar multiplicando esse A? Eu vou estar multiplicando N vezes. Então, dependendo do valor que tiver aqui no N, vai ser quantas vezes eu estou multiplicando o A. Por exemplo, se eu tivesse aqui na base 3 e aqui no N 2, eu teria o 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, seria 3 vezes 3, né? Que seria 9. Eu botei aqui uns exemplos, ó.
A ao quadrado. Então, se eu tiver A ao quadrado, significa que eu tenho o A multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, é A vezes A. Se eu tiver 5 ao quadrado, mesma coisa. Quer dizer que o número 5, que é a base, está multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, eu vou ter 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, é só uma maneira mais simplificada de representar algum número. Se eu não quiser colocar o 25, eu quiser representar ele na potência, não preciso colocar o número 25. Então, eu vou lá e represento ele como 5 ao quadrado. 3 ao cubo. Eu posso falar ao quadrado ou posso falar elevado a 2 também, né? Pode ser também utilizado dessa maneira, talvez fique mais fácil. Ou então, 3 elevado ao cubo, ou então 3 na terceira potência também, né? Pode ser falado dessa maneira. Bom, mas esse aqui, então, 3 ao cubo seria o 3 base multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque o 3 também está aqui na potência. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Tranquilo essa parte? Deu para relembrar aí o que significa, né? A definição básica aí de potência. Vou seguindo, hein? Se alguém tiver alguma dúvida, é só liga o microfone aí, algum colega liga, coloca no chat que o colega me chama, quem tiver mais vergonha aí. Tá bom? Daqui a pouquinho eu dou uma olhada lá no chat também, para ver se tem alguma mensagem. Beleza, e aí a gente tem algumas propriedades, né, que são bem importantes aí, que vai ajudar bastante vocês na hora de resolver os cálculos. E se vocês souberem as propriedades, facilita. Então, a primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. O que significa isso? Se eu tiver duas potências multiplicando, então, A elevado a N vezes A elevado a M, ou seja, a base é a mesma, que vale A, aí pode ser qualquer número, poderia ser 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, qualquer número, elevado a potências diferentes. Uma está elevado a N e a outra está elevado a M, significa que o expoente é diferente. Então, quando eu quero multiplicar duas potências de mesma base e expoente diferente, eu faço o quê? É o famoso conserva a base e somos expoentes. Lembra da regrinha lá? Então, eu vou conservar a base é A, e vou somar só os expoentes, o N mais o M. Beleza? Outra propriedade, agora a divisão com potências de mesma base. Se eu tiver uma divisão agora, onde a base é a mesma, continua aqui, ó, representada por A, e o expoente diferente, aí vai ser o oposto aqui da multiplicação. Quando eu tenho uma divisão, eu conservo a base e subtraio os meus expoentes. Então, vai ficar A elevado a N menos M, tá? Sempre o que aparece primeiro lá no numerador, na frente de me subtraindo do que está no denominador, beleza? Aqui na multiplicação também, né? Na verdade, a ordem aqui não alteraria, mas no caso da divisão altera. Eu não posso colocar o M na frente. Então, sempre vai na frente aqui na subtração o que está no numerador. E depois vem o que está no denominador. Beleza? Então, aqui também, eu poderia colocar qualquer valores aqui. Eu só estou representando com letras para facilitar. Bom, a outra propriedade, a terceira propriedade é a potência de potência. Quando eu tenho um valor aqui na minha potência elevado a outro expoente, ou seja, o A está elevado a N, e depois tudo isso daqui que está dentro do parênteses está elevado a M. Eu posso dar uma simplificada nisso aqui da seguinte maneira: eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, eu vou fazer N vezes M, tá? Então, se aqui tiver 2 e aqui fora 3. Aí, eu vou multiplicar os dois, vai ficar 2 vezes 3, vai ficar o A elevado à sexta potência. Beleza? O inverso também se aplica, tá? Vai depender muito da questão. Pode aparecer uma questão onde, sei lá, está representada a potência assim, A elevado a N menos M, e aí você pode passar ela para uma fração para conseguir resolver ou para facilitar a resolução. Então, você pode fazer daqui para cá ou daqui para cá, tá? Tanto faz. Outra propriedade, a multiplicação com o mesmo expoente. Então, se eu tiver uma multiplicação aqui com um expoente igual, ou seja, porque também aqui eu posso vir daqui para cá ou daqui para cá. Então, se eu tiver aqui A vezes B e tudo isso está elevado a N, eu posso representar como A elevado a N
vezes b elevado a n, tá? Eu passo esse expoente aqui para os dois termos, tá? Para o a e para o b. Então, aqui poderia ser, sei lá, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Eu posso resolver o 2 vezes 3 e aí fazer o 6 ao quadrado, ou então eu posso fazer o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado, e depois fazer a multiplicação, tá? Então, vai dar na mesma, vai ser a mesma coisa. A quinta propriedade, a divisão com o mesmo expoente. Então, é bem parecida com a multiplicação com o mesmo expoente. Se eu tenho aqui A sobre B, né, eu tenho uma fração, uma divisão, e essa fração está elevada a um expoente, eu posso pegar esse expoente e aplicar sobre o numerador e também sobre o denominador, fazer separado. Então, vai ficar o A, que é o numerador elevado a N, dividido por B elevado a N, tá? Bom, então são essas 5 as propriedades que a gente tem para potenciação, para as operações lá com potência, que são importantes aí para vocês utilizarem. É bom decorar essas operações aqui, tá? Vai ajudar bastante nos exercícios. Beleza, eu coloquei aqui alguns casos extras. Por exemplo, o A elevado a zero. O A elevado a zero, ele vai ser sempre 1, tá? Sempre igual a 1. Então, qualquer base com expoente zero é igual a 1, exceto o A igual a zero, tá? Se aqui for 0 elevado a zero, aí a gente fala que é indeterminado. Mas, fora isso, qualquer outro que seja elevado a zero, se for 1 elevado a zero é 1, 2 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1, não importa, tá bom? Aí aqui eu vou mostrar por que isso acontece, ó. Então, a gente tem que o 1 eu poderia representar como uma fração qualquer, né? Se eu colocar, por exemplo, 2 sobre 2, dá 1. 3 sobre 3, dá 1. Então, eu escolhi aqui representar essa fração como A elevado a N dividido por A elevado a N. Eu poderia simplificar esse com esse e resultaria 1, né? Então, concorda que A elevado a N dividido por A elevado a N é 1? Não faz diferença nenhuma. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma das propriedades lá que a gente viu, que é, quando eu tenho uma divisão com a mesma base, que no caso aqui é A, eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou representar a mesma base, A, e vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar N menos N. Então, A elevado a N menos N, horas, vai dar A elevado a zero, né? Porque se eu tenho N e subtraio N, sei lá, se eu tiver aqui 2 menos 2, vai dar 0. Se eu tiver 3 menos 3, vai dar 0. O N pode representar qualquer número. Então, vai dar A elevado a 0. É daí, então, que surgiu o A elevado a 0 sendo igual a 1. Tranquilo? Não sei se ficou muito confuso aí, por causa das letras. Se vocês estiverem com dificuldade, me falem que eu volto, tá? Sei que essa aula online é mais complicado, né? Ainda mais com um slide. Aula de matemática fica um pouquinho complicado. Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou fazer uns exercícios, eu vou escrever, que fica mais fácil de entender. Bom, um outro caso aqui, que também quero chamar a atenção de vocês, que é essa desigualdade aqui, ó. Menos 2, quando ele estiver dentro e depois elevado a uma potência ao quadrado, ele é diferente de menos 2 ao quadrado, sem o parênteses, tá? Então, tem que prestar bastante atenção na hora de fazer uma conta de potenciação, se tiver parênteses, ou se você precisa ou não colocar parênteses, tá? Porque isso vai fazer diferença. Então, vamos ver aqui por que eles são diferentes, ó. O menos 2 entre parênteses ao quadrado quer dizer que eu estou multiplicando 2 vezes, que é o que o expoente está falando, o menos 2. Então, eu estou fazendo menos 2 vezes o menos 2. E isso vai dar o quê? Vai dar 4 positivo, né? Porque menos com menos vai dar mais. Agora, o segundo caso aqui vai ser diferente, ó. Se eu tenho menos 2 ao quadrado, esse menos 2 aqui, ele só está aqui acompanhando. O que está sendo elevado ao quadrado é só o 2. Então, seria menos o 2 vezes 2. E aí, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2 dá 4. Com o menos aqui da frente, vai dar menos 4. Então, esses dois casos são diferentes. Prestar atenção nos parênteses, não esquecer de colocar parênteses. Quando a gente vai lá resolver a fórmula de Bhaskara, muitas vezes acaba esquecendo de colocar lá no b ao quadrado, dentro do parênteses, aí se tiver sinal, é aquela confusão, né? Sai errando o sinal. Mais uma aqui para chamar a atenção de vocês, ó.
No caso quando não for o quadrado, quando for número ímpar aqui no expoente, aí não faz diferença, ó. Se for menos 2 ao cubo, ele vai ser igual ao menos 2 ao cubo fora do parênteses. E aí a gente vai ver por quê. Isso vai sempre acontecer com expoentes ímpares. Se o expoente for par, vai fazer diferença se tiver parênteses ou não. E se o expoente for ímpar, não vai fazer diferença. Ó, o menos 2 ao cubo, quando está com o parênteses, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 3 vezes o menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Só que menos com menos dá mais. E depois, mais com menos vai dar menos. Então, o resultado disso tudo aqui vai ser menos 8. Agora, vamos ver com o menos 2 ao cubo sem parênteses. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o sinal lá na frente, porque ele só está acompanhando o resultado, e o 2 vai ser elevado ao cubo, ou seja, o 2 vai ser multiplicado 3 vezes. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, e o menos que está acompanhando vai manter, então vai ficar menos 8. Por isso que quando é um número ímpar aqui no expoente, não vai fazer diferença, porque quando você faz mais com menos, vai dar mais. Aí o último sempre vai dar menos. Tá? Se você fizer isso com 5, vai dar a mesma coisa, com 7, tá? Sempre vai ficar aqui negativo. Beleza? E mais um aqui. Se eu tiver agora potência de potência, também utilizando parênteses, uma potência dentro de um parênteses e depois elevado a um outro expoente, é diferente dessa situação aqui, ó, onde eu tenho 2 ao quadrado ao cubo. Porque esse caso aqui, ele está falando que o 2 ao quadrado, ele está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Nesse caso aqui é diferente. Estou falando que o 2 aqui do expoente está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, e depois esse 2 da base é que está sendo multiplicado por ele mesmo o resultado dessa resposta dessa continha aqui de cima. Então, eu vou ter que resolver de cima para baixo, porque o 2 está elevado ao cubo, e aqui esse 2 está elevado a 2 elevado ao cubo. Entendeu? É uma escadinha aí de potências. É diferente. Então, vamos fazer por partes aqui, ó. O primeiro, 2 elevado ao quadrado. Eu vou multiplicar isso aqui por ele mesmo 3 vezes. Mas aqui eu acabei resolvendo pelaquela propriedade de potência de potência, que é o quê? Se eu tenho uma potência e depois eu elevo a um outro expoente, eu posso multiplicar os expoentes. Então, eu conservei a base e multipliquei os expoentes. Então, 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 na sexta. Se eu resolver isso, eu vou encontrar 64. Agora, o segundo caso, que é o que eu falei. Primeiro, eu tenho que resolver essa potência aqui, ó. O 2, ele está elevado ao cubo. Então, eu vou resolver o 2 elevado ao cubo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai ser o 2 multiplicado 3 vezes. Então, vai ser 8. Então, na verdade, aqui o que eu tenho é um 2 elevado à oitava potência. Já vi que vai ser diferente, ó. Esse aqui era 2 na sexta, esse aqui é 2 na oitava. 2 na oitava é 256, é bem maior do que 64. Tranquilo? Deu para perceber a diferença de uma coisa e de outra? Deu sim. Alguém tiver dúvida? Então tá. Beleza. Esses aí são os itens que eu queria chamar a atenção de vocês. E vamos ver agora, então, como é que a gente trabalha com potência de expoente negativo. Também vocês acredito que usam bastante isso lá em física, porque eu já vi o professor fazendo alguns exercícios, né, e utilizando. O que é isso? É quando eu tenho lá a minha base A, e aqui no expoente eu tenho o sinal de menos antes do meu valor aqui do expoente. Toda vez que isso acontecer, eu posso reescrever essa potência como o inverso desse valor aqui. O que significa isso? Eu vou colocar 1 sobre o A elevado a N, e aí eu troco o sinal. Tá? Então, vai virar uma fração. Aqui eu tenho um número, e é como se no denominador tivesse 1, né? Então, eu estou invertendo, por isso que a gente fala que é o inverso. Então, vai ficar 1 sobre A elevado a N, e aí eu troco o sinal, tá? E esse daqui também pode aparecer nesse formato aqui de potência, você pode transformar em A elevado a menos N, depois eu vou fazer um exercício assim.
Bom, coloquei aqui alguns exemplos. Ó. Se eu tiver, por exemplo, menos 2 elevado a menos 3, eu posso reescrever isso de que maneira? Como é que ficaria esse menos 2 elevado a menos 3? Alguém sabe aí me dizer? Não tem alguma ideia? Não? Ficaria 1/2 elevado ao cubo. Eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho menos 2 no numerador. Eu vou passar o menos 2 para o denominador e em cima vai ficar o 1 no numerador. O sinal só acompanha. Então, se era menos 2, vai ficar menos meio. E agora, o menos 3, que estava aqui, vai virar 3. Eu troco o sinal. E aí eu posso resolver, né? Se eu tenho uma fração elevada a uma potência, eu posso resolver ela fazendo o 1 ao cubo e o 2 ao cubo. Então, 1 ao cubo não faz diferença, né? O 1 eu posso multiplicar quantas vezes eu quiser, vai ser sempre 1. E o 2, quando eu multiplico, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, a resposta desse daqui fica menos 1/8. Agora, o 2 elevado a menos 4. Qual que é o primeiro passo aí que eu vou fazer? Mesma coisa. Professora, desculpa, eu Oi. não consegui entender a de cima. Essa daqui de cima, tá, vou repetir aqui então. O menos 2 elevado a menos 3. Eu posso representar isso para tirar esse sinal de menos daqui, eu vou fazer o inverso da base. E aí eu posso tirar o sinal de menos. O inverso dessa base menos 2 é 1/2. Menos 1/2. Por quê? O 2 aqui é como se eu colocasse um 1 aqui embaixo do 2, não faria diferença, né? Acho que não tem aqui aquele para escrever, né, no slide. Deixa eu ver. Não, no Google não dá, mas no Google Apresentação. O PowerPoint daria para eu escrever, aqui eu não consigo. Mas toda vez que eu tenho um número inteiro, eu poderia dizer que embaixo dele tem um valor 1. Não faz diferença, né? Se eu botar menos 2 sobre 1. Aí o que eu faço? Eu vou inverter ele. O 1 que estaria aqui embaixo vai para cima e o 2 que está aqui vai para baixo. Então vira meio. Se eu tivesse aqui 3, ficaria 1/3. Se eu tivesse 4, ficaria 1/4. Tá? É só isso. É só você colocar esse valor aqui para o denominador. E no numerador vai sempre aparecer o número 1. O sinal eu só conservo. Quando eu faço isso, eu escrevo o inverso desse número aqui, que é a minha base. Agora eu posso trocar o sinal do meu expoente, que foi o que eu fiz aqui, ó. Era menos 3, agora eu coloquei 3, positivo. E aí agora eu vou resolver. Porque tem aquela propriedade que a gente viu, que se eu tiver aqui uma divisão com um expoente aqui fora, eu posso aplicar esse expoente em cada um dos meus itens, tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu vou multiplicar o 1 3 vezes, então 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1, e o 2 3 vezes, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. E o sinal vai acabar acompanhando aqui, porque menos com menos dá menos, depois menos com menos, menos com menos dá mais, e depois mais com menos dá menos. Quando o expoente aqui é ímpar, se eu tiver o sinal de menos, ele vai sempre permanecer. Se fosse um expoente par aqui, se fosse ao quadrado, aí ia acabar mudando o sinal aqui, ia ficar positivo. Não sei se deu para entender agora, porque sem escrever às vezes fica um pouquinho ruim, né? Acho que eu devia ter feito no outro formato que eu usei na aula passada com vocês na parte de fração. Escrevendo em vez de apresentação, fica mais simples. Conseguiu entender ou não? Deu sim, agora deu Repetiu. para entender. Então tá. Beleza. Vou passar. Vamos para o próximo aqui, então. O 2 elevado a menos 4. Então, vou fazer de novo o mesmo procedimento. Ó. Eu quero fazer o quê? Eu quero tirar esse sinal de menos aqui de cima. Eu quero deixar positivo para eu conseguir resolver. Porque aí, quando ele ficar positivo, eu sei que é só multiplicar a base por ela mesma 4 vezes. Só que quando tem o sinal de menos, eu não posso fazer isso. Eu primeiro preciso modificar essa potência para tirar esse sinal de menos daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base. Se a base aqui é 2, vai virar meio. Porque o 2 que estava aqui em cima, ele vai para a parte de baixo da fração. Então, vai ficar meio, sempre em cima vai ser o 1 e embaixo vai ser o 2, elevado à quarta potência. Agora, olha aqui, ó, sumiu o sinal de menos.
Aí agora, o que eu faço então? Esse meio elevado a quarta potência, significa que eu estou multiplicando a fração meio por ela mesma, né, 4 vezes. Depois, se alguém tiver dúvida nessa parte de fração, operações com fração, multiplicação, tem que dar uma olhadinha lá nas minhas aulas anteriores, né? Depois, quando eu for fazer um exercício, eu vou fazendo devagarzinho, vocês vão acabar vendo, mas se tiver muita dificuldade, é bom dar uma olhadinha lá nas aulas de fração. Bom, quando eu multiplico meio por meio por meio por meio, ou seja, 4 vezes, né, o 1 meio, vai acontecer o quê? Eu multiplico todos os valores de cima do numerador, então é o 1 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que vai dar 1. E o 4 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o resultado dessa continha aqui vai ser 1 sobre 16 avos, tá? Então, o 2 na menos 4 é 1 sobre 16. Beleza? Vou fazer mais um aqui, ó, para ficar bem fixado. Agora eu tenho diferente, eu tenho uma potência elevado com expoente negativo, né? Agora é o inverso. Como é que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou inverter aqui a minha fração. Então, a minha fração, se aqui minha base é 1/3, o 3 agora vai para cima, vai para o numerador, e o 1 vai para o denominador. Então, quando o 3 for para o numerador, vai ficar 3 sobre 1. E 3 sobre 1 eu posso representar só como 3, né? Porque 3 dividido por 1 é 3. Então, 1/3 inverso fica 3. E o menos 2, agora eu troco o sinal. Então, fica 3 ao quadrado. Então, 1/3 elevado na menos 2 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. A gente sabe que é 9. Beleza? Qualquer coisa aí, me falem que eu volto, tá? E aí eu coloquei aqui que as propriedades de potenciação continuam válidas, tá? Com expoente negativo. Então, se eu quiser lá fazer aquelas operações de multiplicação, de divisão, de potência, eu posso utilizar normalmente, tá? Com o sinal. Eu levo o sinal junto e vou resolvendo lá os meus cálculos. E por fim, aqui, para a gente relembrar essa parte de potenciação, a gente vai falar sobre a notação científica, né? Que é muito utilizado. São aquelas potências que a base é 10. Não? Então, a gente viu, quando a gente quis representar aí a velocidade da luz, o tamanho do átomo de hidrogênio, a gente utiliza na base 10, para facilitar, beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O 10. Como é que o 10 eu posso representar com notação científica? Posso. É só escrever 10 elevado a 1. Porque 10 elevado a 1 é o próprio 10, né? Quer dizer que eu estou multiplicando 10 uma vez só, ou seja, é o próprio 10. Porque pode aparecer, né? 10 elevado a 1. Qualquer potência elevada a 1 é a própria base, né? Então, se eu tiver, sei lá, 1 elevado a 1 vai ser 1. Se eu tiver 2 elevado a 1, vai ser o próprio 2. Então, sempre que eu tiver uma potência com o expoente 1, vai ser a própria base. No caso aqui é o 10. Se eu tiver o 100, quanto que dá 100 em notação científica? Quem aí que pode me dizer? 10 ao quadrado. Isso aí, 10 ao quadrado, porque o 100 eu posso representar ele como uma multiplicação de 10 vezes 10. E aí, isso quer dizer que o 10 multiplicado por ele 2 vezes é o 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, tá? Significa o quê? Eu multipliquei o 10 2 vezes e obtive 100. Então, 10 ao quadrado é 100. 0,1 também posso representar como uma potência de base 10. Quem aí consegue me dizer quanto que vale aí a notação científica do 0,1? Alguém sabe? 10 elevado a menos 1. Isso aí, 10 elevado a menos 1. Por que, Dinara, que dá 10 elevado a menos 1? Bom, o 0,1 a gente pode representar ele como 1 dividido por 10. Também quem tiver dúvida nessa parte, pode depois dar uma olhadinha lá na aula sobre números decimais, que foi a última, como a gente passa de decimal para fração e vice-versa. Então, aqui, basicamente, eu fiz o quê? Eu andei com a minha vírgula, e quantas casas eu andei com a minha vírgula foi o número de zeros que eu coloco lá no denominador. Então, se eu andei aqui uma casa para virar o número 1 inteiro, eu tenho que acrescentar um zero no denominador. Então, fica 1 sobre 10. O 1 sobre 10 é uma fração. O 10 aqui, eu poderia escrever que ele tem um expoente 1zinho aqui, né? Não faz diferença. Se ele tivesse o expoente 1 aqui, para eu passar ele
para o lado de cima, lá para acompanhar o 1, para virar numerador, é só eu mudar o sinal, que é o que a gente acabou de ver ali nos expoentes negativos. Então, 1/10 eu posso representar como 10 na menos 1, porque aqui o 10 é como se ele tivesse um 1 aqui como expoente. Para eu passar ele para o numerador, eu troco o sinal. Então, o 10 elevado a 1 vira 10 elevado a menos 1. Só isso. E o 1 que estava aqui em cima acompanhando, ele pode desaparecer, ele não precisa ficar junto, porque o 1 multiplicado por 10 na menos 1 não vai fazer diferença, né? O 1 não altera o produto. Agora, o 0,01, quanto que daria? Qual seria a notação científica aí? 10 elevado a menos 2. Isso. Mesma coisa aqui do que o 0,1, né? Aqui, como eu tenho que andar 2 casas com a minha vírgula para transformar aqui no 1 inteiro, eu tenho que acrescentar 2 zeros no meu denominador. Então, ficaria 1 sobre 100. O 100, como a gente já viu, eu posso representar ele como 10 ao quadrado. E o 10 ao quadrado, na verdade, né, é o 10 vezes 10, que é o 100. Quando eu coloco aqui o 10 ao quadrado, para eu passar ele para o numerador, eu troco o sinal. Então, isso aqui estaria 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, o quadrado positivo. Para eu passar ele para o numerador, eu troco o sinal. Ficaria 10 elevado a menos 2. 200 agora. Se eu não tiver um número 1, porque esses todos aqui exemplos eu coloquei com o 1, né, seguido de 0 ou antecedendo aqui o 0, mas se eu tiver o número 200, por exemplo, eu também posso representar ele como uma potência de base 10. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma fatorada no 200, ou seja, eu vou separar ele em fatores, e aí depois eu transformo em notação científica. Então, o 200 eu poderia reescrever ele como 2 vezes 10 vezes 10. Como eu quero representar numa notação científica, eu sei que eu tenho que usar a base 10, por isso que eu já multipliquei aqui o 200, representei ele como 10 vezes 10 vezes o 2. Então, o 10 vezes 10 eu sei que é 10 ao quadrado. Então, 200 eu poderia representar como 2 vezes 10 ao quadrado. Na forma de notação científica, o 200 ficaria assim. Se eu tiver agora o 0,012, mesma coisa. Só que agora eu sei que sempre que eu tiver aqui o número com número decimal, né, um número com vírgula, minha notação científica vai ser negativa. Então, aqui eu vou andar quantas casas com a vírgula? Para virar um número inteiro. Vou andar 1, 2 casas com a vírgula. Aí vai virar 1,2. Então, se eu andei 2 casas com a vírgula, seria como se eu tivesse 1,2 dividido por 100. O 100 eu sei que é 10 ao quadrado. Então, eu vou passar o 10 ao quadrado para o numerador, ficaria 10 na menos 2. Então, ficaria 1,2 vezes 10 na menos 2. Aqui eu coloquei no passo a passo. 1,2 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,012. O 100 eu representei como 10 ao quadrado, e depois eu passei o 10 ao quadrado para o numerador. Aí ficou 1,2 vezes 10 na menos 2. Dá para fazer direto, né? Não precisa fazer todo esse passo a passo aqui. Se eu vejo aqui que é um número decimal, eu vejo aqui quantas casas eu vou andar com a vírgula, e vai ser o número que eu vou ter que colocar aqui no meu expoente, sendo que ele vai ser negativo. E aqui no 200 a mesma coisa, né? Quantas casas eu andei aqui com a vírgula, ou seja, quantos zeros eu sumi daqui, vai ser o número que vai aparecer aqui no meu expoente, né? Um macetezinho aí para resolver notação científica, sem ter que fazer esse passo a passo todo. Esse aqui é só para mostrar de onde que está vindo, né? Não está vindo aí do macete. Existe uma lógica por trás. E aí, da mesma maneira, as propriedades de potenciação, elas vão continuar válidas, tá? Então, todas aquelas operações de multiplicação, divisão, com potência, elas continuam válidas na notação científica também. Beleza? Aqui eu coloquei para relembrar a transformação de unidades, porque isso também é bastante importante aí quando a gente fala de potenciação. Que alguém antes me perguntou o que era PM, né? Que eu falei que era pico, metro. Pico é o que precede, né? E o metro. Então, aqui eu coloquei alguns. O picômetro não está aparecendo aqui, porque, né, ele estaria bem mais aqui para frente. Eu coloquei aqui os principais. Então, do metro, eu posso passar para decímetro. Para eu passar para decímetro, aqui eu tenho que multiplicar por 10. Eu posso passar para centímetro, aí se eu passar de metro para centímetro, eu tenho que pular 2 casas, então seria 10 ao quadrado, né? Multiplicar por 10 ao quadrado, e assim por diante. Depois milímetro, essa reguinha aqui,
é bem importante vocês saberem, pelo menos essa daqui, porque essa daqui é a principal, o que mais vai aparecer para vocês. As outras, muitas vezes, quando aparece, eles dizem quanto vale. Por exemplo, o picômetro. Eles não cobram que vocês decorem quanto vale. Então, ele vai falar lá, um picômetro vale 10 na menos 12 metros. Mas esses aqui, esses principais, eles não vão dar lá no vestibular. Então, vocês têm que saber. Para passar de metro para milímetro, né, eu vou ter que multiplicar aí por 10 elevado ao cubo. Para passar de milímetro para metro, eu tenho que dividir por 10 elevado ao cubo. Por quê? Porque eu tenho que dividir por 10 3 vezes. Depois decâmetro, hectômetro e quilômetro também. O que mais vai aparecer para vocês é quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Né? Esses 3 aí aparecem mais, esses 4. Mas saibam todos porque facilita, né? Monta lá a reguinha na hora de resolver o exercício, para não se perder, para não esquecer. Se for as unidades ao quadrado, aí você tem que elevar ao quadrado na hora de multiplicar também. Então, por exemplo, passar de metro quadrado para centímetro quadrado. Eu vou multiplicar por 10 ao quadrado 2 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 na quarta, né? Porque eu vou multiplicar por 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Vai ser 10 na quarta. Se for o cubo, a mesma coisa. Eu vou multiplicar 2 vezes por 10 ao cubo e assim por diante. Mas o principal aí é essa daqui, tá? Que é a mais simples. Eu coloquei aqui para dar uma relembrada, porque a gente vai ver agora, eu separei 3 exercícios para fazer com vocês, que vai aparecer essas reguinhas, a transformação das unidades. Precisa lembrar disso. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar minha outra tela aqui. Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Beleza. Vou compartilhar outra tela. Que é a dos exercícios. Apareceu aí para vocês? Apareceu, né? Beleza. Vamos lá, então. Eu separei 3 exercícios para fazer aqui. O primeiro caiu lá no Enem de 2016. Diz o seguinte, ó. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeita organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia e aí ele dá aqui algumas opções que tem, inclusive, potência aqui envolvida nas alternativas. Então, vamos lá. A prefeita está organizando um evento, vão ser 4 dias de evento. Sublinhando aqui. Ela falou que no primeiro dia são esperados 345 visitantes e ela quer saber o número esperado para o último dia. Então, como que a gente vai resolver isso? E ela dá aqui algumas opções que não é a resposta final, ela dá algumas representações da resposta final. Ela não quer que você só saia multiplicando e ache lá a quantidade de participantes, ela quer saber a representação dessa quantidade. Então, no primeiro dia, ela falou que são esperados 345 pessoas. No segundo dia, todo dia do evento, o número de visitantes é triplicado. Então, para o segundo dia, eu vou ter 3 vezes o que eu tinha no primeiro, que eram 345 pessoas. No terceiro dia, eu vou ter de novo o número de visitantes triplicado, só que em relação ao segundo dia. Então, no terceiro dia, eu vou ter 3 vezes isso tudo aqui, que é 3 vezes 345. No quarto dia, eu vou ter de novo o número de pessoas triplicados. Então, eu vou ter 3 vezes todas essas pessoas que estavam no terceiro dia, que é 3 vezes 3 vezes 345. Então, essa daqui seria a multiplicação que eu faria
se eu quisesse saber o número total de pessoas. Mas ela não quer que eu multiplique, ela só quer saber a representação. Como é que eu posso representar isso aqui, ó? Desse jeito que eu coloquei aqui, não tem nenhuma alternativa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 3 aqui, ó, os 3, né, que estão se multiplicando, e vou representar como uma potência. Por quê? Eu tenho o número 3 multiplicando ele mesmo 3 vezes. Isso eu posso representar como 3 ao cubo, né? O 3 está multiplicando ele mesmo 3 vezes. Vezes 345. Então, qual que é a alternativa que aparece dessa maneira aqui? É a letra C, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Tranquilo? Vou Sim. passar para o próximo aqui para dar tempo de fazer todos. Eu já estou invadindo o intervalo de vocês, mas um professor vai invadindo a aula do outro, um vai invadindo o intervalo, é assim mesmo. Que a aula, né? A gente sempre acaba planejando mais coisas do que dá tempo. Mas vamos lá. Agora, outra questão do Enem de 2019. Ó. No depósito de uma biblioteca, há caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetro de espessura. E em cada uma delas estão anotadas 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas, formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Qual a representação em potência de 10 correspondente à quantidade de títulos de livros registrados nesse empilhamento? Então, ele quer que a gente represente numa potência de 10, ou seja, em notação científica, qual a quantidade de títulos, quantos títulos de livros que tem nesse empilhamento de 1 metro. Ele pegou folhas de papel que tem 0,1 milímetro de espessura, né, bem fininho, e foi empilhando, até ficar com 1 metro de altura. E em cada uma dessas folhas tinham anotados 10 títulos de livros. Então, vamos lá, é muita informação, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar na mesma unidade. Sempre faço isso, gente. Apareceu aqui no exercício várias unidades diferentes, escolhe uma aí e trabalha na mesma unidade, porque se começar a fazer conta com unidades diferentes, vai dar problema. Então, eu vou escolher aqui o metro, né, que é a nossa unidade do Sistema Internacional. A minha pilha tem 1 metro de altura. Eu quero saber, então, quanto que vale a espessura do papel em metro. Dá 0,1 milímetro. Vamos transformar isso em metro para facilitar? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 metro, lá da nossa regrinha de unidades, eu tenho metro, eu tenho decímetro, eu tenho centímetro e eu tenho depois o milímetro. Para passar de milímetro para metro, ó, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. Eu tenho que dividir aqui por 10 ao cubo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que 0,1 milímetro vai ser 0,1 sobre 10 ao cubo metros. Beleza? Eu posso passar esse 10 ao cubo lá para o numerador, não posso? E trocar o sinal, igual a gente viu lá nas unidades negativas, porque a gente nunca trabalha com notação científica assim, na fração, na parte do denominador. A gente sempre joga para cima lá e troca o sinal. Então, vai ficar 0,1 vezes 10 na menos 3, tá? Eu vou passar ele multiplicando em vez de dividindo e vou trocar o sinal. Vou fazer mais uma coisinha aqui, ó. Em vez de eu representar como 0,1, eu vou representar um número inteiro. Vou representar o 1. Como é que eu faço isso? O 0,1 é 1 sobre 10, não é? Eu ando uma casa aqui com a vírgula e coloco um 0 aqui embaixo. E 1 sobre 10 vezes 10 na menos 3, né? Não pode esquecer. O 10 aqui que está na minha fração, no meu denominador, na verdade, eu posso representar com um umzinho ali em cima na potência dele, não faz diferença, né? Quando eu passar esse 10 elevado a 1 para o numerador, vai ficar 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3. Tem o 1 aqui na frente, né? Vou deixar o 1 aqui na frente só para não confundir por enquanto. Então, ficou o 1 que já estava aqui, vezes o 10 na menos 1, que era o que estava aqui embaixo no denominador e passou para cima, vezes o 10 na menos 3. 10 na menos 1 vezes 10 na menos 3 é aquela nossa regrinha do quê? A nossa propriedade da multiplicação de potências, onde eu tenho a mesma base e eu somo os expoentes. Então, isso vai ficar 10 na menos 4 metros. Então, cada uma folha de papel tem 10 na menos 4 metros de espessura.
E eu quero saber quantas folhas de papel eu vou precisar para formar 1 metro de altura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Eu vou pegar 1 metro e vou dividir por 10 na menos 4 para ver quantas folhas eu vou ter. Então, eu vou fazer aqui na frente. Ó. Vou pegar 1 metro dividido por 10 na menos 4. 1 dividido por 10 na menos 4, ó, novamente eu tenho aqui ó, uma potência de 10 no denominador. Vou passar isso lá para o numerador. Quando eu passar isso para o numerador, vai ficar 10, desculpa, vai ficar 1 que multiplica 10 elevado à quarta. Eu vou tirar o sinal de menos, porque agora eu fiz o inverso. Então, essa daqui é a quantidade de folhas. Eu peguei 1 metro, que era o tamanho da pilha, e dividi por a espessura de uma folha, para saber quantas folhas eu preciso para formar 1 metro de pilha de papel. Deu para entender até aí? Então, eu vou precisar de 10 elevado à quarta folhas. São muitas folhas, né? Mas o que ele quer saber não é quantas folhas ele precisa, ele quer saber quantos títulos de livro. Então, ainda falta eu multiplicar por 10, porque cada uma dessas folhas aqui tem 10 títulos. Então, a resposta final vai ser 10 títulos que multiplica a quantidade de folhas, que é 10 na quarta. Isso vai dar 10 na quinta títulos. Beleza? Essa reguinha aqui foi só para a gente relembrar. Então, a resposta final também aqui é a letra C. Gente, eu não vou fazer a próxima, porque não vai dar tempo. Aí eu deixo para... Vou colocar lá na listinha de exercícios, junto com o que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá? Vou passar uma lista de exercícios, só com exercícios do Enem, sobre potenciação para vocês fazerem. Eu não costumo corrigir as listas na aula seguinte. Se vocês quiserem, eu posso até corrigir, porque eu só tiro dúvida quando surgem dúvidas. Então, sempre quando começa a próxima aula, eu vou perguntar, alguém fez a lista, alguém teve dúvida, querem que eu resolva algum exercício? Então, tentem fazer a lista, tentem resolver para vocês treinarem, e aí na aula seguinte eu vou tirando as dúvidas, tá bom? Senão eu já vou passando para a próxima matéria, porque a gente tem bastante coisa para ver. E aí, se eu ficar corrigindo todos os exercícios, pode demorar para a gente conseguir dar sequência na aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou pausar a gravação.